Graças a Deus seja com todos, em nome de Jesus. Hoje o cooperador Cláudio não pôde estar vindo, ele pediu para estar pregando no lugar dele. Ele está umas tonturas lá que de vez em quando pega ele, então ele fica meio zureta, né? Então, vai se recuperando, né? No final de semana ele está aqui, em nome de Jesus, amém? No final nós vamos estar orando pela vida dele, abençoando. Passou dos 40, irmão, começa a aparecer uns negócios. Tem jeito, né? Eu testifico que é isso, que é assim mesmo, né, irmão? Mas em tudo dá graça. Fui buscar os irmãos ali, os irmãos vão passando os diagnósticos deles, falam, olha, glória a Jesus. Né, irmão Elias? Fala aí, irmão, fala os sintomas aí. Muita coisa, né, irmão? Mas glória a Jesus, irmãos. O importante é perseverar até o fim, né, irmãos? É perseverar. Amém? Fala em perseverar, abra em Mateus 24. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos neste momento, nos alegramos na sua presença, abençoa poderosamente a vida de cada um dos seus filhos, graça, poder e virtude, abençoa aqueles, Senhor Jesus, que também estão ouvindo a pregação ao vivo, derrama sua graça sobre eles, em nome de Jesus, livre do mal, das trevas, quebranta o nosso coração e nos ajuda a ouvir a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda a estarmos atentos, que não sejamos roubados do nosso entendimento, mas que possamos estar, Senhor Jesus, com o nosso coração atento à sua voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Há um tempo atrás, irmãos, Mateus 24, versículo 32. Há um tempo atrás nós falamos bastante sobre Apocalipse, fim dos tempos, né? E cada vez que vai passando os tempos, né, irmão, a gente vai vendo que as coisas cada vez mais vão acontecendo. Cada vez mais. O mundo cada vez mais vai se tornando ruim e piora a cada dia. Você pensa que está ruim? Vai piorar, né, irmãos? Vai piorar as coisas. Por quê? Porque faz parte da profecia da qual Jesus disse. Né? Então aqui Mateus 24, versículo 32, vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Vamos ler juntos? Todos acharam? Então vamos lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo? 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então Jesus, irmãos, ele nos avisa, ele diz, olha, quando você vê que está brotando, você vê que está chegando, está começando a aparecer essas coisas, lembre-se que ele está às portas. Então, as coisas vão acontecendo nesse mundo, nessa vida, irmãos, Jesus falou que é necessário que aconteça, porque para nós serve como aviso. Então, você vê os absurdos acontecendo a cada dia nesse mundo, e você vê cada vez mais o pecado e a iniquidade crescendo nesse mundo, para nós é um aviso que Jesus está voltando, que ele está próximo. Então você vê terremoto, mais uma vez acontecendo terremoto, e tsunami, e pessoal desesperado, e morte, e fome, e tudo o que nós vamos vendo a cada dia. Lembre-se, todas as coisas que vão acontecendo, para nós é como um aviso, é como uma buzina, é como um sinal, né? Toca o sinal, você já sabe que está chegando a hora, né? Falta pouco. Então, para nós, irmão, deve servir como um sinal. Então, muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia, para aqueles que foram transformados por Jesus, aqueles que receberam o coração de Jesus, eles têm uma necessidade, que é buscar mais a Deus. Quanto mais o tempo vai chegando do fim, mais necessidade um coração que ama a Deus tem de buscar a Deus. Quem ama a Deus, quanto mais o fim vai chegando, mais ele quer buscar a Deus. Ao contrário também. Quanto mais o tempo do fim vai chegando, aqueles que não amam a Deus também menos vão buscar a Deus, muito menos. Eles cada vez mais se importarão menos. Cada vez mais se importarão menos. Por quê? Porque o coração não pertence a Deus. Mas os corações que pertencem a Deus, quando começam a ver as coisas acontecendo, logo eles se lembram das palavras de Jesus. E logo querem buscar mais a Deus. Por quê? Porque eles querem ir para o céu.
e sabe que para ir para o céu tem que ter comunhão com Deus, tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que ter comunhão com a sua palavra. Então Jesus está falando, quando acontecer essas coisas, fique atento. Então veja, aqui no versículo 12, o que está escrito aí, irmãos? Mateus 24, 12. Vamos ler todos juntos? 12 e 13, 1, 2, 3. Vamos multiplicar o som agora? 1, 2, 3. 13. Então a palavra vai dizer que se multiplica a iniquidade aonde? Nos últimos tempos. O que é iniquidade, né, irmãos? Por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer no coração das pessoas? O amor vai acontecer o quê? Vai esfriar. O amor por Deus, em primeiro lugar, se esfria. A pessoa já não ama mais a Deus, não quer saber das coisas de Deus, não pensa em Deus, em absolutamente nada. Cada vez menos se pensa em Deus, de verdade. As pessoas pensam em Deus para querer as coisas de Deus. Eles querem as coisas de Deus, querem a bênção de Deus. É como Jesus falou, é remendo novo em pano velho. O que é remendo novo em pano velho? Jesus abençoa aquela pessoa, e ele abençoa mesmo, porque ele é bom, mas a pessoa não consegue ser transformada na sua alma. Então, o amor da pessoa jamais vai conseguir atingir o nível que Deus deseja. Então, o que cresce nas pessoas hoje em dia? A iniquidade. Então, os últimos tempos, irmãos, vai mostrar cada vez mais as pessoas se tornarem cada vez mais iníquas, cheias de iniquidade. Então, o que é a iniquidade? Tem outro texto, nós vamos ler depois lá em, se der tempo, em Timóteo. Lá fala sobre iniquidade. Então, a iniquidade, irmãos, é o que mais pega, o que Jesus realmente condena na vida do ser humano, é a iniquidade na vida dele. Então, o que é iniquidade? Iniquidade não significa que, se eu não tenho iniquidade, não significa que eu sou perfeito. Porque todos nós pecamos. Nós somos pecadores. Quem diz isso? A própria palavra diz. Lá em 1 João, capítulo 1, fala, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, e não há verdade em nós. Então a palavra diz que nós somos pecadores por natureza. Se nós não pecamos muitas vezes no corpo, nós pecamos no espírito. Através do quê? De sentimentos. Pecamos na alma. Ou pecamos no espírito, o orgulho, soberba. Existem muitos pecados que existem na vida do ser humano. O ser humano, muitas vezes ele foca no pecado apenas em uma área da vida de uma pessoa, mas existem muitos pecados na vida do ser humano. Mas Jesus, quando ele fala assim em Mateus 7, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome fizemos muitas maravilhas, e ele fala que vai dizer abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a... Vocês se lembram? Tem Mateus, então vamos lá, já que está aí mesmo, né? Mateus 7. 7:21. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele não se empolga com a pessoa falando assim, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Não. Jesus não se impressiona com palavras. Jesus ele se impressiona com ações, com as atitudes das pessoas. Palavras são apenas palavras para Jesus. Então Jesus ele olha para quê? Para aquilo que fazemos e não para aquilo que falamos. Então quando ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23, irmãos, todos juntos. Então o problema de Jesus é que as pessoas, mesmo nas igrejas, vão praticar Então o que é praticar a iniquidade? É não deixar a iniquidade em hipótese alguma e vivê-la praticando.
Então é o contrário de uma pessoa que pratica iniquidade e se arrepende. É uma coisa. Outra coisa é viver na prática do pecado. O que é iniquidade? É a prática do pecado. Qual o pecado? O pecado que a Bíblia fala que é pecado. Onde que a Bíblia fala que é pecado? Lá em Gálatas fala o que é pecado. Lá em Efésios vai dizer o que é pecado. Colossenses vai dizer. Então, os textos que estão escritos, olha, isso aqui é pecado. Isso leva para o inferno. Isso leva a pessoa para o lamaçal. O texto que diz o que é pecado. Não é eu que digo. Não é minha doutrina. Não é o RI da igreja. Não é o que as pessoas do mundo ou as igrejas inventam moda, inventam doutrina. Não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso é pecado, então isso é pecado. Então, quando a Bíblia diz que aquilo é pecado, e se a pessoa não deixa aquilo que a Bíblia diz que é pecado, então aquilo se torna uma iniquidade. Por quê? O que é iniquidade? É a pessoa saber que aquilo ali é pecado e ela vai persistir em praticar aquilo ali. Então isso se torna uma iniquidade. Então a pessoa ela está dizendo, profetizando, ela está curando, ela está fazendo muita coisa na igreja, ela está fazendo coisa para Deus, que é o que o texto está dizendo. Só que ela insiste em praticar o que o Evangelho diz que é pecado. Repetindo, não é uma doutrina humana, não é o que eu acho. Porque eu posso achar muita coisa, né? Eu posso achar isso, eu posso achar aquilo, aquilo outro. Mas o que o Evangelho diz? O Evangelho diz que isso é pecado. Então está escrito lá, olha, não pratique tal coisa, que isso vai te levar, você não vai entrar no reino dos céus, se você fizer isso aí, você vai para o lago de fogo. Então, quando o texto fala claramente, não pratique aquilo. Amém? Só que nos últimos tempos, volta lá, Mateus 24. Então, iniquidade, irmão, o que Jesus está querendo dizer é que as pessoas elas vão praticar iniquidade e não vão se importar. Então, o que mais acontece hoje em dia, irmãos? É a iniquidade que as pessoas praticam e elas não se importam mais. Por que não se importam mais? Porque não tem mais temor no coração. Então, uma das coisas que mais mostram hoje, que mais acontece na vida das pessoas hoje, é falta de temor, é falta de reverência. Então, em Mateus 24, de novo, versículo 12, vai dizer, e por se multiplicará. O que é multiplicar a iniquidade? É a pessoa persistindo cada dia mais nas suas iniquidades. Ou seja, persiste naquilo que a Bíblia diz que é pecado. Aí diz que o amor de muitos se esfriará. Então, o que acontece no coração das pessoas hoje em dia? Elas vão se esfriando. Elas não têm mais o quê? Amor por Deus, pela palavra, pelo Evangelho, pela igreja, pelos irmãos. Não tem, vai perdendo o amor. Ela vai perdendo isso. É que nem diz aqui, ó. Que nem de Mateus 24 mesmo. Isso. Versículo 36. Mateus 24, 36. O que diz aí, meus irmãos? 36, 37, 38, 39. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, e que coisa, hein? Veja só, irmãos. Hoje as pessoas, os sinais que existe hoje, um dos sinais mais graves que existe hoje em dia é justamente isso, é a iniquidade. O que é a iniquidade? As pessoas, assim como nos tempos de Noé, nos dias de Noé, o que aconteceu nos tempos de Noé? Se você for ler lá em Gênesis 6, lá fala de uma corrupção muito grande. É uma corrupção tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que lá no Antigo Testamento foi determinado que viesse um dilúvio para acabar com tudo, porque a iniquidade era demais. Era muito, muito grande mesmo. Era uma corrupção violenta. E hoje é a mesma coisa, é uma corrupção
em todas as áreas. O único lugar que não poderia ter corrupção seria dentro das igrejas. E hoje é o que mais tem. Esses dias eu estava vendo um negócio, e o irmão estava falando para mim ali, no carro, que as pessoas hoje, tem uma igreja que para batizar, está cobrando R$80 para ter o kit batismo, a roupa e uma bermuda. R$80 para batizar. Sabe quantas pessoas se batizaram? Quantos? Quanto? 1.300. 1.300 pessoas pagaram R$80 para se batizar. Pagaram. O que é isso? É a corrupção. Extrema corrupção nos últimos dias, vai dizer lá em Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias, irmãos, é como nos tempos de Noé, extrema corrupção. Aí aqui vai dizer o seguinte, versículo 38, vamos ler de novo, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Então, irmão, comer é pecado? Não. Casar é pecado? Não. Então, ele não está falando que essas coisas é pecado. Ele está falando que essas coisas são coisas da vida, são coisas comuns, coisas da vida. Você vai no mercado, compra, tem suas, isso é coisa comum. O que Jesus está querendo dizer é que naqueles dias, que são os dias de hoje, as pessoas estão nem aí, porque a palavra vai dizer no Novo Testamento que Noé era um pregador, ele pregava. Como é que ele pregava? Ele começou a fazer lá a sua arca, né? Falou assim, olha, vai chover. E a arca demorou, irmão, acho que 120 anos para ficar pronta, demorou muito tempo. E as pessoas não acreditavam nele. Então, por mais que ele falava, por mais que ele dissesse, por mais que ele mostrava, por mais que ele dizia, na figura que Jesus está dizendo, é o que acontece hoje. As pessoas, elas não acreditam mais. Elas têm um coração muito endurecido hoje em dia. E elas estão muito mais preocupadas com o quê? Com as coisas desta vida. Quero comer, beber, casar, dar-se em casamento. Então, Jesus está dizendo, as pessoas estão preocupadas muito mais com as coisas desta vida. Elas estão mais empolgadas com as coisas desta vida. Elas se alegram muito mais com as coisas desta vida. Com as coisas desta vida. Então, irmão, quando acontece uma coisa desta vida, as pessoas ficam empolgadas, elas ficam alegres. Quando se fala da pregação do Evangelho, elas não se empolgam tanto. Se nós propuséssemos aqui, nesta igreja aqui, olha, toda sexta-feira aqui vamos fazer um cinema da bênção, e aí fizéssemos aqui toda sexta-feira, não que é errado se assistir uma coisa na igreja, não é isso? Mas se você promove na igreja apenas coisas carnais, não carnais, mas se você promove na igreja apenas coisas que alimentam mais a carne da pessoa do que as coisas espirituais, as pessoas elas se envolvem muito mais. Por quê? Outro dia eu estava conversando com a irmã, aí a irmã estava falando assim, o filho dela falou assim, na sua igreja só tem velho, só tem coisa de velho lá, só canta, ora e louva. Uma igreja para quê, pelo amor de Deus? Para que queremos? Então, mas o pessoal quer fazer o quê? Quer jogar um dominó, né? Jogar um baralho, quer um pisca-pisca aqui no meio da igreja. Por quê, irmão? Porque isso aí atrai o quê? Atrai a multidão. Atrai a multidão. Não que você não possa fazer um culto aqui mais estendido e depois vai fazer uma coisa para comer, não tem problema nenhum. Isso aí faz parte da comunhão do corpo de Cristo. Quer comais, quer bebais, tudo fazer para a glória de Deus, a palavra. Mas quando a gente faz coisas para poder atrair, usando coisas da carne, então você vê que as pessoas elas estão muito mais preocupadas com as coisas desta vida. Elas se empolgam com as coisas dessa vida. Elas se alegram com as coisas dessa vida. Se alegram muito mais. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, naquele dia, comiam, bebiam, davam casamento, eles não estavam nem aí para a pregação. Então, hoje, Jesus está dizendo, nos dias de hoje vai acontecer a mesma coisa. As pessoas não se importam, não vão se importar. Então, nós não podemos
ser assim, porque isso são sinais, irmãos, de que Jesus está voltando. Quando as pessoas elas não estão mais se importando, porque a palavra está dizendo que é como nos dias de Noé. O que tinha nos dias de Noé? Corrupção. O que é a corrupção, irmão? É as pessoas viverem constantemente nos seus pecados. E ao mesmo tempo que elas viviam nos seus pecados, elas não se importavam com os seus pecados, com as suas iniquidades. E ao mesmo tempo elas continuavam vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse um juízo para acontecer. Então, nos dias de Noé, eles viviam na corrupção e viviam sem temor de Deus, até que Noé entrou na arca. E o fim veio. Assim é nos dias de hoje. Então, nós temos que vigiar o quê? O nosso coração. Para quê? Lá em 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo? Acho que é 1 Timóteo. Só que não. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, irmãos. Versículo 19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Todos acharam? 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são. Então, olha só, irmão, Deus sabe quem é dele e Deus sabe quem não é dele. Como? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da... O que significa aparte-se da iniquidade? Significa que o cristão, quando ele vem para a igreja, ele ouve a mensagem, e ele sabe que Jesus fala que aquilo é pecado. Olha, Jesus está dizendo que as obras da carne, lembra lá de Gálatas capítulo 5, versículo 19? Quem se lembra das obras da carne? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, avareza, o que mais? Glutonaria. Ainda bem que não está escrito falta de lembrança lá. Então, lá, por exemplo, lá está escrito lá o que é as obras da carne, que é a iniquidade. 1 Coríntios 6 fala assim, ó, não erreis, os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os devassos, nem os avarentos, nem os roubadores, né, nem os efeminados. E lá vai dando outra lista. Lá em Apocalipse 22 fala, e ficarão de fora os cães, os adúlteros, os prostitutos, os feiticeiros. Então a palavra vai mostrando os pecados que as pessoas têm que deixar de vez. Lá em Efésios e Colossenses diz, olha, deixai a maledicência, né? Então a palavra vai falando o que nós temos que deixar. Então, irmãos, Deus sabe quem é dele. Deus conhece o que são seus. Aquele que profere, aquele que fala o nome de Cristo, Jesus está dizendo, se você confessa Cristo, então ao confessar Cristo, você está assumindo um compromisso. Qual é o compromisso? Eu tenho que me apartar da... Vamos ler o texto. 19, todos juntos, 1, 2, 3. De novo, irmãos, qualquer que... Todo mundo aqui profere o nome de Cristo, não profere? Profere ou não profere? Então nós temos o compromisso de se apartar da... O que é apartar da iniquidade? Próximo versículo já explica. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. 21, vai dizer, explicar aqui o que é apartar da iniquidade.
De sorte que se alguém se purificar dessas, será vaso para? O que é? Santificado e? Para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então o que é se apartar da iniquidade? É se santificar. O que é se santificar? Vamos lá para 2 Coríntios 7. Então, os últimos dias, irmãos, vai demonstrar extrema iniquidade, corrupção. As pessoas, elas vão estar tão ocupadas com a vida comum. Sabe o dia a dia da pessoa? O nosso dia a dia vai ser tanto na nossa vida que a gente não vai nem perceber os sinais de Cristo. Os sinais de Jesus, os sinais da volta dele vão aparecer, mas a mente das pessoas vão estar tão ocupadas com as coisas desta vida que elas não percebem mais. Vai passar batido. Vai passar batido. Elas não conseguem perceber. Não conseguem se tocar. Está desligado. Sabe pessoa desligada? É assim. Ontem eu vi É cada coisa também, né, mano? Eu vi um vídeo. Eu acho que um vídeo é assim, né? Fazer você ver outro vídeo, né? Aí uma pessoa, uma maldade que fizeram, né? Pegou acho que foi uma massa de coxinha, alguma coisa assim. E empanou. Não empanou? Recheou, né? Em vez de frango, colocou a cabeça de uma galinha. E aí, empanou. Será que foi isso mesmo? Ou foi esses morangos do amor aí? Eu não sei. Não, couve não. Foi alguma coisa assim. Só sei que não dava para saber. Aí o cara mordeu. E falou, que gostoso, hein? E com a cabeça da galinha lá. E você via que o cara não percebia. E a mulher dando risada. E o cara, tá gostoso. O que tem aqui? Doce de leite? Que gostinho gostei esse? E a cabeça da galinha lá, na cara dele. E o cara nada de ver aquilo. Eu falei, não é possível que é tão desligado assim. E a mulher tem que falar, tu não está vendo não o que você está comendo não? Olha por o que você está comendo aí. Aí ele olhou assim que ele foi perceber a cabeça da galinha lá. Quer dizer, foi fazer uma brincadeira, mas o cara era tão desligado que ele não conseguia perceber. Então, nós não podemos ser desligados assim, das coisas de Deus. Às vezes você pode ser desligado de muita coisa desse mundo, até mesmo da cabeça de uma galinha. Agora, das coisas do Senhor, a gente não podemos ser desligados. A gente tem que estar atento. Porque tudo depende da nossa atenção. Um cristão que não tem atenção nas coisas de Deus, mas tem atenção nas coisas desse mundo, ele vai ser enganado. Ele vai ser enganado. Porque o diabo ele não está nem aí se eu sou uma pessoa simples ou se eu não sou simples. O diabo ele não está nem aí, irmão, se você cometer um erro ou não. Ele está pronto para poder devorar alguém. Não o que a palavra nos ensina? O diabo anda em? O que é derredor? Ele tá vigiando a nossa vida para ver se eu e você vai dar brecha. E se a gente der brecha, ele vai para cima. Então, você vê que muitas vezes as pessoas elas não se fortalecem em Deus e na hora da tentação não suportam, não conseguem suportar. Por quê? Porque o diabo ele fica em derredor. Se você é um cristão que está firme no Evangelho, na rocha, na palavra, em Deus, no temor, então ele vai ficar te rodeando, até esperar você ter sua fraqueza. Quando você está espiritualmente bem, ele fica te rodeando. Ele pode lançar uma seta aqui, outra acolá, mas ele não vai gastar as energias dele. Agora, quando você tem um momento de fraqueza, quando você é atacado na sua fraqueza, aí ele vai para cima. Por quê? Porque ele quer te derrubar. E ainda que ele não te derrube, ele vai querer deixar uma marca dele na minha vida, na sua vida, para ficar aquilo ali, enchendo a nossa paciência por um bom tempo. Então a gente tem que estar atento. Então, quando a palavra diz assim, 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: nós temos que ser livres, amém, irmãos, da iniquidade. Temos que ser livres de coisas que Jesus falou. Olha, nos últimos tempos vai ser difícil. Eu não posso me enquadrar nessas coisas aí. Eu tenho que estar do lado de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Naquele dia, Jesus falou que vai separar os bodes das ovelhas. Vai pôr os bodes de um lado, a ovelha do outro. E nós temos que estar do lado
vencedor, que é o lado de Jesus. Mas Jesus falou que naquele dia vai ter muito bode. Vai ter ovelha, mas vai ter bode. Vai ter gente salva, mas vai ter gente condenada. Por quê? Faltou atenção, faltou cuidado, faltou temor. Então, o temor, irmãos, nos faz estar atentos. Não deixa a gente desligado. Por quê? Versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito. De que forma, irmãos? Todos juntos. De novo, irmãos, mais forte. Aperfeiçoando. Então, a santificação é uma coisa que vai ter que ser aperfeiçoada. É uma coisa que vai crescendo. É uma coisa que vai melhorando. Santificação não é uma coisa, estou santo e acabou. Não, santificação não é isso. Santificação é uma coisa que você vai progredindo. Aperfeiçoando o quê? A santificação no... Aperfeiçoando a santificação no... Então, a santificação é o que vai nos separar para Deus. E aí diz, santificação no temor. Santificação no temor. Santificação no temor. O que é temor? Respeito. Não adianta eu se santificar e não tiver temor a Deus. Não adianta. Porque eu já conheci de monte pessoas que se santificavam, mas não tinham temor a Deus. Então desrespeitava irmãos, desrespeitava a liderança da igreja, desrespeitava o próprio evangelho, desrespeitava a caridade de Deus, mas se santificava em muitas coisas. Então, quando você se santifica, tem que ser no temor de Deus, porque você se separa para Deus e ao mesmo tempo você tem uma reverência diante de Deus. Por quê? Aqui está dizendo que, em primeiro lugar, está dizendo que temos promessas, e porque eu tenho promessas, é que eu vou me santificar. Porque eu tenho promessas, é que eu vou me purificar. Vocês entendem, irmãos? Porque a promessa de Deus está sobre a minha vida. Eu pergunto para os irmãos, vocês sabem quais são as promessas de Deus? Vocês sabem qual é a promessa de Deus para a sua vida? Vocês conhecem? Quais são as promessas de Deus sobre nós? O que é que Deus prometeu para nós? Quando eu penso nas promessas de Deus, então isso me leva ao quê? A me purificar. Ou seja, as promessas de Deus vão acontecer na minha vida mediante também a minha entrega a Deus. Porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e toda a imundícia do espírito. Quer dizer que tanto a carne quanto o espírito, existe coisa que tem que ser limpa. Na carne é o quê? É o pecado que você faz com a carne. Então, a pessoa, ela xinga, ela se prostitui, ela adultera, ela cobiça com os seus olhos, ela ouve o que não presta. Então, é o pecado da carne, a imundícia da carne. Ela tem que ser livre disso daí. E a imundícia do espírito é o quê? É o que está lá dentro. É a soberba da pessoa, a altivez, né? A pessoa ela resiste à palavra. Você prega, você fala do evangelho, você fala de Cristo, é Jesus, como dizia lá no passado, é Jesus purinho, né? Lá no passado dizia, é Jesus purinho. Você prega Jesus, você fala de Jesus, mas dentro da pessoa, ela tem uma resistência, ela resiste à palavra, ela resiste à ordem de Jesus. Isso é o quê? É a imundícia do espírito. Ela resiste. É Deus que fala assim, olha, você pecou, você errou, se arrependa do seu pecado, se ajoelhe, fale com Deus, se arrependa, busca Deus. Aí dentro da pessoa diz, ninguém viu que eu pequei, ninguém viu que eu falei besteira, ninguém viu que eu falei palavrão, ninguém viu que eu agi dessa forma, ninguém viu que eu fiz com meu esposo, com a minha esposa, ninguém viu, eu não preciso me arrepender de nada. Esse orgulho, essa soberba é o pecado do espírito, é a imundícia do espírito. Então Jesus está dizendo, olha, a palavra vai dizer, purifique dessas imundícias, tanto da carne quanto do espírito. Então às vezes as pessoas elas pecam na carne, e ao invés de buscarem a Deus em arrependimento, não, elas vão e pecam também no espírito, se ensoberbecendo, e não se sujeitando a Deus. Então a palavra diz, olha, nós temos que se purificar dessa imundícia, tanto da carne quanto do espírito. De que forma? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então o temor é fundamental.
Porque é por causa do temor, irmão, que... O que é o temor? É o freio de Deus em nós. É freio. É o respeito. Você não faz aquilo em respeito a Deus. Você não faz aquilo que é errado porque você lembra do que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não pratica aquilo porque você se lembra de que o que Ele fez por você, o que Jesus fez por você, o que Ele fez por mim, o que Ele fez pela sua igreja, o que Ele fez pelo mundo. Então aquilo vai gerar o que em mim? Constrangimento. Senhor Jesus, eu quero honrar o Senhor. Eu tenho reverência quando eu me lembro do Senhor, quando eu me lembro da cruz do Calvário. Isso traz o que? Temor na minha alma. Eu não quero pecar contra Deus. Eu não quero errar contra o Senhor. Senhor Jesus, eu errei. Então, Senhor Jesus, eu me enchei diante do Senhor, eu peço ao Senhor, tira isso da minha vida, tira isso da minha cabeça, tira isso do meu coração, tira esse jeito meu de ser. Senhor Jesus, eu não estou sendo igual ao Senhor. Então você começa a falar com Ele. Então isso vai gerando o que na sua vida? Santificação no temor, a reverência. Reverência. Porque a santificação, irmão, sem temor, ela não funciona. Às vezes você vai para uma igreja onde tem uns RIs da vida. Não pode isso, não pode aquilo outro. E aí a pessoa ela deixa de fazer aquilo porque é imposto para ela, mas não tem temor nenhum. Às vezes a pessoa é uma coisa na igreja e fora da igreja ou na casa dela é o diabo. Ou seja, é uma santificação falsa. Então a santificação no temor, ela funciona de dentro para fora, ela transforma realmente todo o nosso ser. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, já deu o horário. Então vamos agradecer ao nosso Deus.